Em uma tarde calma de 19 de setembro de 2022, a pacata cidade de Burkesville, Kentucky, tornou-se palco de um evento chocante. Michael Harding, de 53 anos, conhecido por sua personalidade amigável, havia concordado em encontrar alguém em uma casa vazia para consertar um ar-condicionado. No entanto, ao entrar na casa, sem saber do perigo que o aguardava, sua vida tomou um rumo trágico. Julie Harding, nascida em 1973, exibiu uma inocência que a definiu desde cedo. Após se formar na faculdade, Julie se inscreveu na Academia de Polícia em 1999. Após passar por um treinamento rigoroso e avaliações, tornou-se oficialmente membro da Patrulha Rodoviária da Califórnia. Julie tinha uma profunda paixão por seu trabalho, colocando o coração em cada tarefa. Era muito respeitada por colegas e superiores. Em 2018, após anos de trabalho duro, Julie foi promovida a capitã da Patrulha Rodoviária aos 43 anos. Embora essa ascensão na carreira tenha despertado inveja em alguns, Julie permaneceu humilde e conhecida por sua gentileza e compaixão. Mesmo com uma agenda lotada, ela se oferecia ativamente como voluntária em sua comunidade local. Julie também era uma excelente jogadora de futebol americano e tomou a iniciativa de organizar sessões regulares para a juventude da cidade. No entanto, uma tragédia ocorreu em 2021, quando Julie se feriu em serviço, levando a várias cirurgias. Apesar de estar acamada, o espírito de Julie permaneceu inabalável, muitas vezes usando uma bengala para encorajar os membros mais jovens da equipe em suas missões. Assim que sua saúde melhorou, Julie retomou seu serviço comunitário, garantindo sua presença no campo de futebol semanalmente. Além de seu trabalho voluntário, adorava compartilhar suas experiências profissionais com outras pessoas, especialmente com os jovens interessados em seguir uma carreira na aplicação da lei. Julie sempre reservava um tempo para aconselhar e compartilhar os desafios e oportunidades que surgiam ao ser policial. Sua orientação transformou muitas vidas para melhor, e aqueles que a conheciam a viam como uma pessoa sincera, dedicada e heróica. Julie e seu marido compartilhavam um casamento aparentemente feliz, e para muitos, ela era o modelo perfeito. No entanto, por trás dessa imagem, sua dedicação ao trabalho resultou em longos períodos fora da Califórnia. Seu marido, Michael Harding, era um veterano com quem Julie já havia se casado uma vez antes e teve 2 filhos com sua ex-esposa. Juntos, Michael e Julie viviam no mercado imobiliário de luxo da Califórnia, onde Michael gerenciava uma oficina de reparo de ar-condicionado em Sacramento. Conhecido por sua disposição em ajudar, ele frequentemente consertava condicionadores de ar gratuitamente para os moradores locais. Com o passar do tempo, o casal percebeu que o alto custo de vida e as pesadas políticas fiscais na Califórnia não eram ideais para a aposentadoria. Eles começaram a planejar se aposentar no Tennessee. Michael, com mais flexibilidade em sua profissão, fechou sua oficina em Sacramento e mudou-se para o Tennessee, reabrindo uma oficina de sistemas de aquecimento e ar-condicionado em Celina. Em apenas 2 semanas, Michael conseguiu uma base de clientes próspera que se estendeu até Kentucky. Ele rapidamente se integrou à comunidade, conhecido por sua habilidade e entusiasmo. Nas horas vagas, gostava de pescar, o que o ajudou a formar amizades no condado. No entanto, a longa distância do casal começou a cobrar seu preço. Julie viajava entre a Califórnia e o Tennessee para visitar Michael, mas isso não era suficiente para sustentar o relacionamento. Os amigos do casal notaram que o casamento estava deteriorado e que os processos de divórcio estavam em andamento. Era evidente que tanto Julie quanto Michael estavam relutantes em desistir de seus empregos e vidas atuais, e como resultado, seu amor havia desaparecido com o tempo e a distância. Eles se separaram pacificamente, pelo menos na superfície. Michael se ajustou rapidamente à separação, até mesmo encontrando uma nova namorada. Então, algo inesperado aconteceu. Em 20 de setembro de 2022, Michael desapareceu repentinamente. Familiares e amigos ficaram preocupados e notificaram as autoridades, iniciando uma busca. De acordo com seus companheiros de pesca, Michael planejava comprar um smoking para um casamento onde seria o padrinho. No entanto, ele desapareceu misteriosamente. Uma semana depois, o corpo de Michael foi encontrado em uma casa vazia à venda em Burkesville, Kentucky, a vários quilômetros de sua casa no Tennessee.
Um agente imobiliário, acompanhado por 2 potenciais compradores, foi ver a propriedade e imediatamente detectou um odor estranho. Após uma investigação mais aprofundada, o corpo de Michael foi encontrado. As autoridades determinaram que Michael havia sido assassinado, com vários ferimentos de bala. A casa não tinha uma conexão aparente com Michael ou Julie, e os vizinhos relataram ter visto Michael inspecionando o ar-condicionado antes de seu desaparecimento. O caso parecia ser claramente um assassinato premeditado, mas a questão permanecia: quem odiava Michael o suficiente para matá-lo? Apesar do divórcio em andamento, Julie ficou arrasada ao saber do assassinato de Michael. No entanto, ela depositou sua confiança nas autoridades e não viajou para o Tennessee nem visitou a cena do crime em Kentucky. Em vez disso, concentrou-se em seus deveres como capitã da patrulha rodoviária da Califórnia, transformando sua dor em uma determinação para resolver a investigação. A investigação se mostrou complexa, abrangendo Califórnia, Tennessee e Kentucky. Finalmente, em 8 de dezembro de 2022, após 3 meses de investigação, as autoridades prenderam Thomas Francis O'Donnell, de 60 anos, no Aeroporto Internacional de Sacramento, na Califórnia. Thomas, natural de Napa, Califórnia, tinha antecedentes criminais e estava morando em Houston, Texas. Sua ex-namorada havia registrado ordens de restrição contra ele por comportamento violento, mas não havia uma conexão clara entre Thomas e Michael. As autoridades ainda estavam tentando entender o motivo por trás do crime chocante. A reviravolta mais intrigante ocorreu no mesmo dia em que Thomas foi preso. Julie Harding também foi detida. Ela foi acusada de perseguição e invasão. Surpreendentemente, foi a nova namorada de Michael quem entrou com a reclamação. Cerca de 2 semanas após o desaparecimento e a morte de Michael, a nova namorada contatou as autoridades locais do Tennessee, acusando Julie de invadir sua casa e roubar um cachorro. O cachorro, chamado Charlie, havia pertencido originalmente a Michael e Julie, mas estava sob os cuidados de Michael desde a separação. Após a morte de Michael, a nova namorada manteve Charlie. Ela relatou que havia oferecido a Julie a oportunidade de entregar o cachorro em uma delegacia de polícia, mas Julie decidiu entrar na casa sem permissão e levar o cachorro ela mesma. Frustrada, a namorada relatou o incidente às autoridades. Imagens de segurança mostraram Julie se aproximando da porta da frente da casa da namorada de Michael em 10 de outubro de 2022, chamando repetidamente por Charlie. Quando viu o cachorro, Julie empurrou a porta aberta e o levou sem aviso. 3 dias depois, em 13 de outubro, a namorada de Michael entrou com uma nova reclamação, afirmando que se sentia perseguida por Julie e temia por sua segurança. Ela também notou acesso não autorizado à sua conta Netflix, com um novo perfil chamado Julia adicionado. Em resposta a essas 2 reclamações, as autoridades prenderam Julie em 8 de dezembro de 2022, no mesmo dia em que Thomas foi detido. No entanto, a prisão de Julie foi breve e ela logo foi liberada, possivelmente porque nenhum dano sério havia sido causado. Mas a situação tomou uma reviravolta chocante em 10 de dezembro, apenas 2 dias após sua libertação. Uma angustiante chamada foi feita à polícia em Vienna, Tennessee, naquela manhã de sábado. Um funcionário dos Correios descobriu o corpo sem vida de Julie Harding, de 49 anos, na garagem de sua residência. Julie estava aproveitando suas férias em sua casa no Tennessee quando foi tragicamente baleada e morta. As autoridades realizaram uma busca minuciosa pela propriedade, e um amigo de Michael revelou que Julie havia deixado um bilhete na casa que dizia: "Michael, eu acho que você ainda..." Os investigadores declararam que não encontraram evidências de que Julie havia sido alvo de um ataque e sugeriram a possibilidade de que ela tivesse escolhido acabar com sua própria vida. Investigações adicionais sobre o tiro foram realizadas, e os meios de comunicação ecoaram a perspectiva da polícia, embora não houvesse uma conclusão final. Declararam que as circunstâncias misteriosas em torno da morte de Julie ainda estavam sob investigação. A morte repentina de Julie lançou um véu de mistério sobre todo o incidente, e a polícia considerou a possibilidade de que Julie havia contratado um assassino para matar Michael, que estava se preparando para o divórcio, e depois decidiu acabar com sua própria vida antes que a verdade pudesse vir à tona. Apenas uma semana antes da morte de Michael, ele havia confiado a alguém durante uma conversa que temia que sua esposa pudesse prejudicá-lo. No entanto,
Amigos e familiares de ambos, Julie e Michael, incluindo um amigo de longa data de Michael e o chefe da patrulha rodoviária da Califórnia, disseram que eles não acreditavam que Julie pudesse ter cometido tal crime. Um detetive da patrulha rodoviária da Califórnia também expressou dúvidas sobre a acusação de perseguição e assédio contra Julie. A história trágica de Julie e Michael Harding, marcada por um assassinato chocante e uma morte misteriosa, deixou um rastro de perguntas não respondidas e incertezas. Embora as investigações tenham revelado algumas respostas, o motivo exato por trás das ações de Julie e a verdadeira história do que realmente aconteceu ainda permanecem envoltos em mistério. Apesar das investigações e das declarações oficiais, a história de Julie e Michael Harding permanece envolta em mistério. A morte de Julie, fortuitosa após o assassinato de Michael e a prisão de Thomas O'Donnell, deixou muitos questionamentos sem resposta. O caso despertou grande interesse público e gerou especulações sobre os verdadeiros motivos por trás das ações de Julie. Enquanto alguns acreditavam que Julie poderia estar envolvida no assassinato de Michael devido a desentendimentos pessoais e profissionais, outros acreditavam que ela estava sendo injustamente acusada. Os amigos e familiares de Julie continuaram a defendê-la, argumentando que sua dedicação à carreira e ao serviço comunitário não eram compatíveis com o perfil de uma criminosa. Além disso, a prisão de Thomas O'Donnell trouxe à tona outros aspectos do caso. A conexão entre Thomas e o crime não era clara, e sua prisão levantou questões sobre sua verdadeira relação com Michael e Julie. Thomas, com um histórico criminal, tinha motivações pessoais e antecedentes que poderiam ter contribuído para o caso, mas a falta de evidências diretas fez com que o caso se tornasse ainda mais complicado. A investigação sobre a morte de Julie levou a um exame minucioso de suas ações nos dias que antecederam sua morte. O bilhete encontrado na casa que mencionava Michael foi interpretado de diferentes maneiras. Alguns acreditavam que Julie estava tentando se reconciliar ou comunicar algo a Michael, enquanto outros sugeriram que o bilhete poderia ter sido uma pista para entender seus últimos pensamentos e ações. Os investigadores também enfrentaram desafios ao lidar com a possível ligação entre o assassinato e o suicídio. As autoridades continuaram a examinar a cena do crime e os detalhes das mortes para tentar estabelecer uma linha de investigação mais clara. A dúvida sobre se Julie havia contratado um assassino para matar Michael ou se ela estava de fato envolvida em um ato de suicídio antes que a verdade fosse revelada deixou a comunidade perplexa. Em resposta ao caso, muitas organizações de apoio às vítimas e de prevenção ao suicídio se mobilizaram para oferecer assistência às famílias envolvidas. O trágico fim de Julie e Michael também gerou discussões sobre o impacto psicológico dos eventos estressantes e as pressões associadas a carreiras de alta responsabilidade. O caso continua a ser um enigma, com cada nova descoberta levantando mais questões do que respostas. As pessoas envolvidas, desde amigos e familiares até os investigadores, buscam entender o que realmente aconteceu e por quê. O mistério em torno da morte de Julie Harding e do assassinato de Michael Harding persiste, desafiando todos a encontrar respostas para uma tragédia que abalou profundamente as vidas dos envolvidos e a comunidade que conheceu o casal. A busca pela verdade continua, com a esperança de que, eventualmente, o que realmente ocorreu seja esclarecido e a justiça seja feita. O caso continua a evoluir, reflexões e impactos. Com o decorrer do tempo, o caso dos Hardings e de Thomas O'Donnell continua a atrair a atenção dos meios de comunicação e do público. A falta de respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu com Julie e Michael Harding gera um interesse constante e, muitas vezes, um sentimento de frustração entre aqueles que buscam justiça. Repercussões para a comunidade e para a lei. A morte de Julie Harding, uma figura respeitada e admirada na Califórnia, e o assassinato de Michael Harding destacam a complexidade das relações humanas e a dificuldade em discernir a verdade em casos de crimes violentos. Para a comunidade local e para os colegas de Julie, o caso representa uma dolorosa lembrança de como o desespero e a traição podem se manifestar de formas inesperadas. Os colegas de Julie na California Highway Patrol e na comunidade de futebol americano ficaram devastados com a notícia. Julie era mais do que uma líder. Ela era um símbolo de integridade e compromisso. Sua morte não apenas trouxe luto para aqueles que a conheciam pessoalmente,
mas também destacou a necessidade de apoiar e cuidar dos profissionais de segurança que frequentemente enfrentam estresse e pressão intensos em suas vidas pessoais e profissionais. Análise das motivações e possíveis culpados. Os investigadores continuaram a examinar minuciosamente as motivações por trás do assassinato de Michael e a morte subsequente de Julie. Embora a teoria de que Julie pudesse ter contratado um assassino para matar Michael fosse uma linha de investigação inicial, a falta de evidências diretas deixou muitos questionando se Julie realmente teve um papel na conspiração para o assassinato de Michael. A conexão entre Julie e Thomas O'Donnell permanece uma área de intenso escrutínio. A evidência de que Thomas usou um telefone pré-pago para se comunicar com Michael e a ligação com a casa vazia em Kentucky oferece um vislumbre da complexidade do caso. A falta de uma conexão direta e clara entre Julie e Thomas levanta dúvidas sobre se Julie foi uma vítima de circunstâncias imprevistas ou se, de fato, teve um envolvimento mais profundo. A questão do suicídio. A hipótese de que Julie pode ter acabado com sua própria vida é uma questão que continua a gerar debates. O bilhete encontrado na casa e a forma como Julie foi encontrada levanta perguntas sobre seu estado mental e suas intenções finais. Embora as autoridades tenham sugerido que a morte de Julie pode ter sido um suicídio, muitos ainda lutam para aceitar essa possibilidade, dada sua imagem pública e o impacto devastador de sua morte. Impactos psicossociais e comunitários. O trauma e a percepção pública. O caso dos Hardings trouxe um impacto profundo para a comunidade local e além. A morte de Julie Harding e o assassinato de Michael Harding não apenas chocaram aqueles que conheciam o casal, mas também causaram um profundo trauma para a comunidade em geral. A percepção pública sobre a integridade e o caráter de Julie foi questionada, e muitos se sentiram enganados por um enigma que desafiava as expectativas sobre o comportamento de uma figura pública respeitada. As consequências psicológicas para amigos, familiares e colegas de Julie foram significativas. O trauma de perder alguém de forma tão violenta e inesperada pode levar a uma série de problemas emocionais e psicológicos, incluindo depressão, ansiedade e dificuldade de confiar em outros. Além disso, a maneira como Julie foi retratada nos meios de comunicação influenciou como os indivíduos e a comunidade lidaram com a perda e buscaram entender o que realmente aconteceu. Impactos na carreira e na comunidade. Julie Harding era uma profissional de destaque e uma líder na California Highway Patrol. Sua morte não só afetou seus colegas de trabalho, mas também teve um impacto significativo na operação e na moral da equipe. A perda de um líder respeitado pode desestabilizar uma equipe e criar um vácuo de liderança que é difícil de preencher. Além disso, as investigações prolongadas e as questões públicas podem desviar a atenção das operações diárias e criar um ambiente de incerteza e desconforto. O caso e a política de segurança. O caso também gerou discussões sobre as políticas de segurança e o suporte para os profissionais da lei. A pressão e o estresse enfrentados pelos profissionais de segurança pública podem ser extremos, e o caso dos Hardings trouxe à tona a necessidade de maior apoio psicológico e recursos para ajudar os policiais a lidar com o estresse e a carga emocional de seus trabalhos. A influência dos meios de comunicação. A cobertura da mídia desempenhou um papel crucial na forma como o caso foi percebido. A maneira como a mídia relata e interpreta os eventos pode moldar a opinião pública e influenciar o processo de justiça. No caso dos Hardings, a cobertura intensiva e muitas vezes sensacionalista pode ter contribuído para a complexidade do caso e a dificuldade em chegar a conclusões claras. Reflexões sobre justiça e percepção pública. O conceito de justiça em casos complexos como o dos Hardings é multifacetado. A busca por justiça não se limita apenas à resolução legal do caso, mas também envolve a forma como a verdade é compreendida e aceita pela sociedade. A percepção pública pode ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo a forma como os eventos são relatados e interpretados pelos meios de comunicação e pelas pessoas diretamente envolvidas. Reflexões sobre justiça e vingança. O caso dos Hardings também toca em temas mais amplos sobre justiça e vingança. As reações e as ações dos envolvidos, assim como as respostas da comunidade, refletem uma busca por justiça e uma tentativa de entender as motivações por trás do crime. A linha entre justiça e vingança pode ser tênue,
e as implicações do caso nos fazem refletir sobre como lidamos com o desejo de retribuição e a busca por resolução. Justiça versus vingança. A maneira como o caso é abordado pelo sistema de justiça pode influenciar as percepções públicas sobre o que é considerado uma punição justa. É importante distinguir entre buscar justiça e agir por vingança, garantindo que as decisões sejam baseadas em evidências e princípios legais. Impacto social. Casos de alto perfil, como o dos Hardings, podem ter um impacto significativo na sociedade, influenciando a forma como as pessoas percebem a segurança, a justiça e a integridade das instituições. A forma como o caso é resolvido pode afetar a confiança pública no sistema de justiça e nas autoridades. Conclusão e reflexões finais. O caso dos Hardings e de Thomas O'Donnell é um exemplo complexo e multifacetado de como as relações pessoais, as motivações financeiras e as questões de privacidade podem se entrelaçar para criar uma narrativa de crime e tragédia. A utilização de tecnologia avançada foi crucial para a resolução do caso, mas também trouxe à tona importantes questões éticas e legais sobre a privacidade e os direitos individuais. À medida que o caso continua a evoluir e novos detalhes surgem, é fundamental manter uma perspectiva equilibrada e considerar as implicações mais amplas sobre a justiça e a aplicação da lei. A busca pela verdade e pela justiça é um processo contínuo, e a maneira como lidamos com casos como o dos Hardings pode influenciar nosso entendimento e abordagem de questões semelhantes no futuro. Agradecemos por acompanhar esta análise detalhada e por seu interesse em entender as complexidades envolvidas em casos como este. Sua curiosidade e compromisso com a justiça e a verdade são essenciais para a reflexão e o avanço na compreensão dos desafios que enfrentamos como sociedade.